Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do IndexCast. Eu sou o Renan, CEO da IndexMed. O nosso bate-papo de hoje é direcionado especialmente para você, empreendedor ou dono de consultoria de saúde e segurança do trabalho que enfrenta diariamente o desafio de crescer e se destacar no mercado e entregar valor real aos seus clientes. Vamos conversar sobre a prestação de serviço na área de gestão de saúde e segurança do trabalho, trazendo insights essenciais para quem está à frente desse tipo de negócio. Vamos discutir algumas dores que são bem comuns no setor, estratégias para ampliar e segmentar a sua carteira de clientes, melhorar a gestão fiscal e tributária e, claro, como oferecer uma experiência diferenciada ao seu cliente. Se você quer descobrir como transformar os desafios do seu dia a dia em grandes oportunidades e levar sua clínica ou consultoria a um novo patamar, fique ligado, porque esse episódio está imperdível. Fala pessoal, sou o Leandro, CSO da IndexMed. Hoje temos um convidado muito especial com a gente. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC do Paraná, possui especialização em Gestão Estratégica de Pessoas e Inovação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem muita facilidade com exatas, adora estudar sobre gestão, ler muitos livros e escrever. Atualmente, ele está bastante focado em entender mais sobre Customer Experience. Atuou em algumas posições estratégicas, de gestão e na área de marketing também, em empresas como a SkinCareol, a Electrolux e também já empreendeu no setor de investimentos. Ele é o atual CEO da REC SST, uma consultoria de saúde e segurança do trabalho que há mais de 23 anos tem prestado um excelente trabalho e suporte para os clientes no Brasil. E direto da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, com vocês, Daniel Reck. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui, muito feliz, Deu certo o convite, então, Renan, a gente se conheceu lá na FISP, e não esperava que ia estar aqui, mas estou muito feliz pelo convite e quero que seja muito proveitoso para quem estiver assistindo esse programa, porque a minha ideia é que vocês saiam com muito conhecimento prático, de como gerenciar a sua clínica, a sua consultoria de SST no dia a dia. É isso. Legal, Daniel. Daniel, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, mas a gente quer saber o que te levou a empreender nesse segmento de saúde e segurança do trabalho. Então, eu entrei por acidente, eu posso dizer assim, eu tentei já empreender antes e acabou não dando certo, Depois que eu trabalhei nesse SkinCareol, no Electrolux, eu acabei tentando atuar. Eu fui para a área de investimentos na época. Mas é um ciclo de aprendizado, Você trabalhar numa empresa e você ter um negócio próprio é muito diferente. Uhum. Então a gente vai dar cabeçada, vai errando. Fui num setor que não foi legal, por causa da crise de 2009, então a bolsa caiu por muito tempo, acabou inviabilizando. Fui depois do mercado de construção civil também, mas não sou da área, não era técnico também. E até que meu pai... esse é um assunto que a gente vai falar bastante aqui, sobre ele ser técnico da área, Meu pai é médico do trabalho e ele tinha já a clínica há alguns anos, Faz 7 anos que eu assumi a gestão lá. E aí ele me chamou para ver, Daniel, eu vou fechar a clínica daqui uns 3, 4 meses. Você quer tentar fazer alguma coisa? E aí nisso eu falei, tô disposto a tentar, Tem todo um ciclo de aprendizado, de bater a cabeça por estar querendo empreender. Então, vamos pôr um pouco da experiência em prática agora, E aí deu super certo. Bacana. Foi assim que eu acabei entrando no setor. Pô, que legal. E, Daniel, a gente já conversou algumas vezes, e o que me chamou muita atenção nessas conversas que você explicou um pouco sobre sua visão, pro mercado, como que você trabalha, você trouxe esse conceito de fazer o básico bem feito, E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, e porque parece simples, mas não é, Não. Você vai falar um pouquinho pra gente disso aí, explica pra mim um pouco essa sua visão. Tá, então isso começou já com a primeira tarefa, que eu fiz quando entrei na empresa, que era saber exatamente por que a empresa não estava indo bem. E você não vai bem porque você não está atuando bem. E aí eu fui conversar com os clientes para tentar entender o que estava acontecendo.
E foram uma semana, fazendo assim, pelo menos umas 3, 4 visitas por dia. Né? Em Ponta Grossa isso é viável, né? O deslocamento. Então, eu lembro que eu chegava no final do dia com dor de cabeça de tanta reclamação que eu ouvia em todos os clientes. Né? Muitas reclamações se repetiam, outras não, mas foi tanta reclamação que no final do período ali de pesquisa, né, eu lembro que eram 72 itens de reclamação. E eu falei, eu preciso achar uma solução. Só que, cara, 72 problemas para resolver, você não vai conseguir resolver todos. Então eu tentei agrupar eles, né, em alguns grupos para achar soluções ali mais pontuais para você poder dedicar esforço para aquilo que for mais efetivo, né, para melhorar essa visão. Então eu peguei todos esses 72 problemas e coloquei em 3 gavetas. Né, a primeira gaveta era reduzir o tempo de espera do cliente, né, sobre algumas questões. Outro era ajudar o cliente a atender os prazos dele, era uma obrigação que a minha empresa tinha que ter. E o terceiro era a qualidade da informação, né, que aqui já pega um monte de reclamação, que é você pegar com qualidade as informações, você trabalhar com qualidade e você entregar com qualidade a informação. Então, vamos supor, um orçamento. Então, você vai fazer um orçamento, você tem que perguntar uma vez já tudo o que você precisa, né, perguntar o que precisa ser perguntado, para você poder fazer uma precificação melhor sem ficar voltando para o cliente e fazendo mais perguntas. Né? Então, organize melhor como você vai coletar esses dados, né? Pode ser uma visita técnica, tem N motivos para você ter que pegar a informação com o cliente, mas se prepare para pegar ela. Aí você trabalha com qualidade dentro da empresa, com processos, com protocolo, e aí você faz uma entrega com qualidade. Então, essa é a terceira gaveta. Então, quando eu falo em reduzir tempo do cliente, né, na primeira gaveta, é você fazer com que o tempo de retorno do ASO seja o mais rápido possível, né, o mais curto possível. Você tem que desenhar processos, né, e treinar pessoas para que isso aconteça, que a tua empresa tenha o retorno mais rápido, principalmente em casos admissionais, né? Mas também o tempo de espera do funcionário lá dentro. Né? Então, além do ASO rápido, né, o cliente também quer que o funcionário dele fique pouco tempo, por diversos motivos. Um, porque quer que volte a trabalhar ainda de manhã, mas também a primeira experiência do funcionário dele, né, no novo funcionário dentro da empresa. Então, antes de trabalhar na empresa, ele passa pela clínica de medicina. Então, ali já vai ter a primeira jornada, né, do funcionário, e a gente vai estar atrelado e vinculando o nosso serviço a essa experiência ruim do novo funcionário. Então, essa é a primeira gaveta, né? Reduzir tempo, ASO e tempo de espera. O segundo é ajudar o cliente a nunca deixar, né, os programas atrasarem dentro da vigência que eles têm ali. Então, ele tem um prazo de revisão dos riscos, até 2 anos pela NR1. A gente não pode deixar passar disso, né? Até para poder fazer uma atualização do documento conforme a lei e deixar o cliente sempre protegido de uma possível fiscalização, de algum processo. Então, a gente tem que ajudar e tem que garantir que nossos processos internos, o nosso cliente não tenha programas atrasados. Agora, além dos programas, os periódicos, né? É uma dificuldade enorme, né? Eles esperam que a gente consiga dar essa atenção para eles. Nossos clientes, de forma geral, não são focados e não têm protocolos internos de controle sobre vencimento de periódico. Então, a gente acabou assumindo essa função para a gente garantir que todo cliente que entra na empresa passe a ter um relatório de convocação periódica sendo enviado. E aí, a última gaveta é a qualidade de informação, né? A gente realmente desenhou muito protocolo, a gente teve que mudar sistema, mudar pessoas, para daí a gente poder realmente atender. Só que não é um ciclo rápido. Eu estou há 7 anos e a gente até hoje está tentando arrumar isso. Mas é o básico, né? O básico bem feito é o que vai garantir já um diferencial fora da curva, porque a maioria não faz o básico bem feito. Então, só de você fazer o básico, você já está fora da curva. E fazendo o básico nesse modelo que você está falando, você vai ganhar mais eficiência no médio e longo prazo facilmente, né? Porque acho que e a gente percebe isso, que o que trava muitos processos nas empresas é o retrabalho, né? E fazer o básico bem feito está muito relacionado a evitar o retrabalho, né? O retrabalho que é tanto custoso para você como empreendedor, quanto vai gerar um atraso maior ali na entrega do seu cliente. Além de queimar teu filme um pouco, né? Cada vez que você tem um retrabalho, você queima teu filme com o cliente. E isso vai irritando, né? Então, agiliza. Hoje, a gente ter protocolos bem desenhados não ajuda só na experiência do cliente, mas ajuda em agilidade e redução de custo.
né? Porque eu acho que tudo que a empresa precisa fazer, se focar no dia a dia, né? Todo gestor tem que se preocupar em eliminar erros, né? Eliminar anomalias dentro do processo. Porque você só atrasa o processo, gasta dinheiro, gasta energia, queima o filme com o cliente. Então, acho que não tem nada mais importante do que você mapear, né, todos os problemas que você tem nos teus processos e eliminar isso quanto antes, porque é só desperdício de dinheiro e tempo. Perfeito. Daniel, seguindo essa linha, né, foi bem bacana você priorizou ali, né, dividiu em 3 prioridades, 3 gavetas, né, para você solucionar. A gente percebe que nesse mercado né, no nosso mercado de saúde, segurança e trabalho, as consultorias têm uma dificuldade de segmentar a carteira de clientes. Então, né, a gente, muitos anos, né, lidando com esse segmento, a gente percebe que comercialmente, né, se adquire cliente pequeno, médio, grande, grau de risco 1, 2, 3 e 4, vários segmentos também, né, tanto administrativo quanto refinaria, e muitas vezes a operação é uma só. E aí é complicado, né, porque você tem o mesmo esforço, né, e às vezes você tem um cliente que precisa de um prazo menor, você tem um cliente que é muito mais simples, você tem um cliente que ele exige uma curadoria melhor também, e existe essa dificuldade, né, e muitas vezes a gente vê o cliente que precisa de algo ágil, ele acaba não recebendo, e aquele cliente que você pode dedicar mais tempo para ele, às vezes as consultorias não conseguem também dedicar, né, o premium ali, né, o que ele precisa. Como que você vê isso? Você usa alguns critérios para segmentar a carteira? Como você lida também com essa dificuldade no dia a dia? Eu vou contextualizar ali na prática, Tá. Porque você tem a segmentação por questões econômicas, né? Setores econômicos. Tá. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que muito depende da realidade de cada clínica, né, de cada consultoria, porque depende do tamanho da cidade. Então não adianta você falar assim, eu vou focar só num tipo de setor lá, só em transportadores ou construtora, que talvez não seja a realidade de muitas clínicas que estão ouvindo a gente, né, de donos de clínica. Então eu vou para um outro lado, que é o que a gente adotou, que é da gente entender que existem 5 tipos de clientes que a gente pode ter dentro de uma consultoria de CST. É aquele que só quer fazer exame, né? Então você tem 2 casos, são grandes empresas, né, que só querem fazer exames com você, que faz tudo dentro de casa. Você tem os credenciadores, né, que tem uma conta nacional, eles subcontratam você para atender o cliente deles. Então são 2 casos, são só exames. Você pode criar estratégias para conseguir esse tipo de cliente bem específico. Você tem aquele cliente que só vai comprar serviço avulso teu. Não, eu quero só um PCA. Não, eu quero só um treinamento de NR. Então você também tem esse segmento, esse setor que você pode atuar. E aí você tem os clientes que aí é onde eu segmento um pouco o nível, são os clientes onde você vai cuidar da gestão de saúde e segurança, onde você vai elaborar os programas. Então a gente separa em 2 tipos de público. A gente tem aquele que só quer cumprir tabela, e a gente cria toda uma estratégia para quem quer cumprir tabela, que é ter PGR, PCMSO e ASO. Então não adianta você vir com um discurso rebuscado. Não, você tem que ser muito objetivo, entender o que o cliente quer, e o custo é importante. E aí você tem um cliente que está focado em gestão, né, que é onde a gente define o nosso ICP, o público-alvo da minha empresa. Né? São clientes que têm um X número de funcionários, com tal grau de risco, mas é importante que os gestores tenham foco em gestão de saúde e segurança. Não adianta ser uma empresa grande que tem risco, mas você chega lá e o cara não está nem aí em fazer o que tem que ser feito. Então, para a gente fala de uma bandeira vermelha, né? Um red flag, nem vamos continuar a prospecção desse cliente porque ele não é nosso perfil. Então, a gente tem hoje um perfil com prospecção ativa, né, onde a gente vai atrás, e a gente tem uma prospecção passiva, né, que seria o inbound marketing, para um público onde só quer cumprir tabela. Então, a gente segmentou nesse formato, né? Então, a gente entende que a gente tem as 5 características, né, de mercado, de demandas, mas a gente tem um foco, né, pelo inbound para um público e no outbound para outro público. Você coloca energia ativa mesmo para o ICP que você já tem definido que é aquele cara que você está buscando. Exatamente, a prospecção ativa tem que ser para quem você quer como cliente teu. Aí não importa muito o segmento econômico que ele está. Importa muito mais o tamanho e a forma que ele encara o trabalho de saúde e segurança do trabalho. Mas isso não impede, por exemplo, a gente tá com 3 unidades novas. Então, para cada unidade, eu mudei a estratégia. Lógico que o cliente que faz só exames interessa para uma unidade nova, porque você precisa viabilizar, você tem um custo fixo ali e você precisa diluir esse custo fixo. Então, quanto mais exames você fizer, interessa. Então, para uma unidade nova, eu vou trabalhar
para um público diferente de uma unidade É antiga. uma estratégia de tração ali, né? Você Exatamente. pode depois mudar ela, alterar ela, mas naquele momento você quer tracionar, né? Sim, né? Porque ter um crescimento, um faturamento rápido, né? E os exames te trazem esse faturamento rápido, mas hoje eu sou sincero que numa empresa mais madura, não é os exames que vão trazer o melhor retorno, não é o produto que você tem com melhor margem. Então, Perfeito. E, por exemplo, nessa linha do ICP, né? Você foi atrás de um cliente, dá um exemplo aqui, né? Aí você conseguiu, prospectou ele quer fazer a gestão completa de SST, só que ele tem um budget ali, quer cumprir as normas, né? E entrou, está 1 ano já prestando a consultoria. Você tem alguma tática estratégica de upsell que você faz hoje para identificar cross-selling também, que você pode crescer aquela carteira, oferecer algo melhor para ele? A visão da recorrência mesmo, né? Até para você ter um LTV ali, você ter uma constância nele, né? De anualmente ali ele tá com você, mas além de estar atendendo, né, as normas, o padrão mesmo do que ele precisa, você tá fazendo algo a mais e conseguir até oferecer um produto diferenciado depois. Tem alguma estratégia hoje? Não, com certeza. Na verdade, é aí que as consultorias ganham dinheiro. De fato, é aí. Não é na primeira venda. É no cross-selling. Upsell depende muito do formato que você trabalha, né? Que upsell é você vender um produto e vender um produto acima depois. No caso, a gente trabalha no modelo de assinatura. Então, a gente tem possibilidade de fazer o upsell. Mas não é nosso foco, porque como a gente já identifica o perfil do cliente logo no começo, a gente tem um produto, né, que a gente chama de Express, e aí a gente tem o Pro. O Express pro Pro seria o upsell. Mas se a gente fez um bom diagnóstico do cliente do começo, a gente já vendeu o produto certo para ele. Então, a possibilidade de upsell, no nosso caso, é baixo. Mas, de cross-selling é fundamental. Exatamente por isso que a gente tem nosso ICP. Nossos públicos são públicos que precisam de mais serviços além do básico. Né? E por isso que a gente chama de Pro. Né? São empresas mais profissionais em relação à gestão de saúde e segurança. Então, o PGR, o PCMSO e o ASO é só uma porta de entrada porque a gente sabe que todo mundo precisa. Mas a gente definiu esse público exatamente porque a gente quer vender mais para ele. E é muito mais fácil vender para quem já está dentro de casa. Sim, sim. Né? Além de fidelizar, você mostra um serviço melhor. Então, não é só que você ganha dinheiro no cliente. O cliente tem um serviço melhor prestado, o cliente está mais seguro, ele está mais protegido, né? Ele está mais satisfeito com você. Então, o cross-selling hoje, ele tende a dar mais retorno do que a venda de PGR, PCMSO e ASO. Bacana. A nossa experiência dá mais retorno. Legal, bacana. Legal. Daniel, eu queria entrar um pouco agora aqui na conversa sobre experiência do cliente, sabe? Assim, a gente já falou um pouco sobre isso. Na primeira conversa que a gente teve, você estava bem focado nessa etapa do processo lá na FISP, né? Você estava falando. E a gente também, nós somos uma empresa em crescimento, né? IndexMed. E em determinado momento da nossa curva de crescimento, a gente investiu, inclusive, mais em experiência do cliente, né? Em departamento do sucesso do cliente, entendeu? E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você trabalha esse tema e como que você passa, né, para as empresas que você dá consultoria, a importância, né, desse processo de experiência e o que você acha que por que ele pode ser um diferencial para essas empresas no mercado? A experiência do cliente é o que vai garantir que você mantenha os clientes que você tem. Porque não adianta nada você investir tanto em captar novos clientes, mas os clientes antigos vão saindo. Por quê? Porque eles não tiveram uma boa experiência com você. Então, a primeira questão é fechar a porta de saída. Né, você realmente represar, você vai só trazendo clientes novos para dentro porque os que estão lá não trocam você por nada. E se você não tiver essa preocupação em toda a jornada do cliente desde o começo do processo, você sempre vai dar brecha para a concorrência conseguir identificar isso, ou do cliente querer ir atrás de alguém que solucione uma dor que você não está parando para prestar atenção. Então, o que é a jornada do cliente? Talvez você vai falar de experience, seja user experience, né, employee experience, qualquer coisa que tenha experience, você tem que entender que você tem que mapear a jornada. Só que mapear a jornada pelo lado do cliente, né, do usuário, né, ou do funcionário, não pelo teu lado. E isso que é a parte mais difícil, o pessoal parar realmente para
tentar enxergar pelo lado do cliente essa jornada e mapear e identificar onde é que estão as dores, onde é que ele está menos satisfeito. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer esse mapeamento da jornada, é engraçado que você pensa, qual que é a primeira jornada do cliente, né? A primeira parte da jornada do cliente é a compra. Só que a gente, quando vai começar a trabalhar com isso, a gente pensa assim, não, é a venda. Por quê? Porque a gente está olhando pelo nosso lado. Não, então, como é que eu vou melhorar a minha venda? Não, como é que você vai melhorar a compra pelo lado do cliente? E a hora que você passa a entender que você tem que olhar pelo lado do comprador, quais são as inseguranças, as incertezas, né? Quais são as consequências de uma decisão errada dele, você muda todo o teu discurso. Porque você tem que dar embasamento para ele ficar tranquilo de que a decisão dele é a melhor decisão para a empresa. É diferente do que eu quero vender para ele, mas é do que ele quer comprar. E isso muda demais o discurso. Então começa já nisso. E aí a gente implantou lá na REC também o onboarding do cliente. Né? Isso foi uma mudança muito grande. Né? Então todo cliente que entra, eles nos primeiros 30 dias têm uma jornada muito diferente do que tem no mercado em geral. Porque a gente desenhou todo um processo de embarque dele dentro da empresa, onde a gente tem que garantir. Né? Eu faço muito papel comercial na minha empresa e eu sempre falo que a gente, quando vai vender serviço, a gente vai vender promessa. A gente promete um monte de coisa, depois eu tenho que garantir que o pessoal lá vai entregar, porque senão queima meu filme. Então eu tenho todo um setor, né? A gente tem uma supervisora de Customer Experience, né, que garante esse processo inicial, onde a função dela não é entregar o serviço que foi vendido, mas entregar a expectativa que foi criada durante o processo de venda. Então, os 30 dias é para a gente entregar isso. Então, isso faz parte de um mapeamento de jornada, onde a gente viu onde é que estavam as dores, a parte, por exemplo, de cadastro de funcionário. Por empresa média, grande, às vezes é uma parte ruim para ele. Uma empresa média que às vezes não tem um setor contábil dentro, folha dentro, precisa do contador. E a gente sentia que às vezes você poder puxar toda a base cadastral do funcionário era uma dor. Então a gente foi lá e desenhou, a gente mudou o nosso processo para garantir uma forma mais leve de você fazer o cliente passar por essa fase. Então, como um exemplo, né? Mas isso tem muita coisa, né? O próprio vencimento de periódico, né? O controle de relatório de cobrança. Então, toda vez que você tiver um contato com o cliente, isso é uma coisa legal. Toda vez que o cliente tem um contato com a tua marca, com a tua empresa, ele tem uma experiência e toda experiência causa uma percepção. E aí a gente tem que avaliar se essa percepção é boa ou é ruim. A jornada do cliente é muito focado nisso, de você perceber todos os pontos de contato do teu cliente com a tua equipe e você garantir que em cada ponto de contato ele saia satisfeito. Né? E aí, rapidamente toda a empresa, né, quando você tem isso como uma cultura, qualquer um da empresa que perceber que o cliente não está tendo uma boa percepção, ele tem que acionar a liderança, os gestores, para você tentar corrigir isso o quanto antes, né? E tentar substituir a memória. Opa, ele teve uma experiência ruim aqui, mas foi rapidamente identificado e a gente cria um outro momento onde vai substituir essa memória ruim que ele teve por uma memória boa. Só que se toda a empresa não estiver focada em garantir essa boa experiência, em vários momentos o teu cliente vai ter uma experiência ruim e você não vai ficar sabendo como gestor. Mas hoje, os pontos da jornada, você tem algum KPI, algum indicador que você sempre está medindo, assim? Do Como básico, você consegue? sim. Tá. Do básico, sim. A gente tem o controle do tempo de atendimento. Então, o tempo de atendimento do cliente, eu sei a hora que ele chegou na minha clínica, eu sei que a hora que ela foi chamada para recepção, eu sei a hora que ele foi embora. Então, eu controlo isso ao vivo, né, no dia a dia, de todos os atendimentos que a gente teve, quanto realmente a gente deixou passar de 1 hora, que a nossa meta é não passar de 1 hora, independente da quantidade de exames. Nosso tempo médio é 25 minutos, porque tem muita gente que é só clínico, mas a gente tem todos os exames das clínicas, exceto o raio-x. Então, dentro de todos os exames, no máximo 1 hora. Então, eu tenho esse controle diário, ao vivo, basicamente. É um one-stop shop, ele faz tudo na sua clínica. Faz tudo lá. Ah, que legal, cara. E a gente desenha para ser assim. Não, um baita diferencial isso, né? Não, muito. E também consigo controlar o tempo do retorno do ASO. Né? Então eu sei hoje, todos os atendimentos que eu fiz hoje de manhã, eu já sei quais estão liberados, qual falta algum exame sair. Né? Eu tenho um dashboard onde vai mostrando isso para mim, onde o médico também já tem a relação de todos os atendimentos que estão prontuários prontos para ele liberar o ASO. Né, isso também me permite que dentro das 3 gavetas que eu falei no começo, eu criei indicadores, né, e processos e ferramentas de controle para garantir que aquilo que eu prometo no momento comercial eu tenha como medir, mensurar, para depois até
provar para o meu cliente, né? Que meu ASO, ó, a gente está aqui, ó, 99,9% de taxa de entrega dentro do prazo combinado. Né? Qualquer funcionário que ele fala assim, não, esse funcionário ficou mais tempo na tua clínica. Gera o relatório e fala, tá aqui. Não ficou. Então, lógico que no básico bem feito, você tem que garantir isso. E pesquisa de satisfação do cliente, né? Pesquisa de satisfação do cliente é fundamental porque é a hora que você vai saber se realmente ele está satisfeito ou não está, né? Porque, principalmente para os gestores, nem tudo chega. Então, a pesquisa é fundamental. E você faz a pesquisa com quem já está dentro, mas para você desenvolver o seu processo, também você fez pesquisa antes, né? Porque a própria conversa que você teve com a gente no começo aqui, falando que você foi visitar os clientes que estavam insatisfeitos, deram base para você, foi praticamente uma pesquisa para você identificar ali, né? Como que você poderia montar uma jornada mais eficiente, que daria mais sucesso para o cliente, né? Não é só a pesquisa depois que o cliente entra, né, Daniel? É uma pesquisa talvez antes de conversar mesmo com os clientes que estão insatisfeitos, que, né, que tem algo a dizer, né? São várias pesquisas possíveis ali, porque você pode fazer a pesquisa, exatamente, o cliente entrou, fez o onboarding, no final do onboarding você faz uma pesquisa. Como é que foi essa experiência tua até aqui, né? Tudo que foi prometido lá na venda foi entregue, é uma pesquisa. Você pode ter uma pesquisa NPS ali do teu relacionamento, né, do atendimento no dia a dia, onde no final de cada momento que ele liga ou ele manda mensagem, no final desse atendimento ele pode dar uma nota. E você define isso por períodos, né? Fala, tá, tudo bem, passou o onboarding. Daqui 6 meses vamos fazer uma pesquisa. Daqui 1 ano vamos fazer uma pesquisa. Por quê? Porque chega lá no período de renovação, você já está muito mais tranquilo do que aquele cliente vai renovar. Por quê? Porque você veio medindo como é que está a temperatura. E a gente sabe que isso não é realidade, também não era a realidade da REC por muito tempo, é onde na renovação ia ser uma surpresa. Aí que a gente ia tentar descobrir como é que estava a temperatura do cliente em relação à possibilidade de renovação. Então a pesquisa ajuda demais isso daí também. A gente já trabalhou, a gente trabalha há bom tempo nessa área e a gente está acostumado a ver isso, né? Você chegar para o cliente com a proposta e ele já ter proposta de outras 3 empresas que ele já levantou para poder rebater a sua, né? Então, realmente, essa questão de acompanhar a experiência do cliente é muito importante. A gente faz isso hoje também, a gente faz pesquisa de NPS recorrente e a gente faz pesquisa CSAT, que são essas pesquisas intermediárias em processos, né? Como que foi aquele processo específico. E tem uma coisa legal, sabe? Isso acho que é bem interessante para contar para os gestores, que a gente deixa passar isso muito paralelo à nossa rotina, mas é você identificar qual o relacionamento do teu cliente com a tua clínica, com a tua consultoria. Por quê? Você vai identificar lá na tua base de clientes, então veja tudo que você vendeu nos últimos 12 meses, 24 meses. Você vai ver que tem cliente teu que só fecha negócios com você. Por quê? Você vende um PGR, PCMSO, mas com que ele está fechando lá o treinamento de brigada? Com que ele está fechando o treinamento de trabalho em altura? Com quem ele está fazendo as avaliações quantitativas? Ele está fazendo com você? Porque aí você tem que identificar se esse cliente ele é um cliente fiel a um produto teu ou ele é um cliente fiel à tua empresa. Então tem aquele fiel assim, não, ele faz PGR, PCMSO comigo há anos, mas você vai ver ele só faz isso com você. E faz todo o resto com outra pessoa. E aí entra muito a questão do cross-selling. Então, mapear também, né, e aí na pesquisa isso ajuda muito, você vai conseguir mapear quais são os clientes que são fiéis a você, que é aquele cara que até faz orçamento fora, mas ele dá um jeito de fechar com você. Né? E é o que a gente quer que todos os nossos clientes façam, né? Que sempre deixem a porta aberta, as possibilidades para a gente. Mas você vai ter muito cliente que são os que você acaba perdendo, que é aquele que sempre está dando brecha para fazer alguma coisa com um concorrente ou com um prestador pontual. E aí é onde você tem margem de perder o cliente. Então identifique quem são esses clientes e faça um trabalho específico para fazer com que ele feche mais serviços com você. Legal. Cara, vamos falar de outro tema aqui. A gente vê que precificação nesse segmento é uma dor, né? Tanto para a galera de segurança quanto para saúde, né? E tem N formatos que a gente já viu, né? Você tem algumas dicas aí pro pessoal, por onde começar, quando... Né? Até um profissional novo, né? Tem muita gente nova que tá ouvindo a gente, novos empreendedores, né? De saúde, principalmente de segurança. Quais os primeiros passos para precificar um PGR,
um PCMSO, um grupinho ali de exames. E antes de você responder, Daniel, eu quero te falar uma coisa que eu tô na frente ali junto com o pessoal do atendimento, suporte. Eu gosto de olhar como tá sendo, quais são as dúvidas que estão sendo levantadas e como que a equipe está respondendo, né, essas dúvidas. E vez ou outra eu vejo e-mails de pessoas porque a plataforma ela é muito acessível, então tem muita gente que começa na área e usa a IndexMed como a primeira plataforma ali, né? E aí tem uma dúvida muito recorrente. Poxa, vocês sabem me dizer quanto que eu cobro para esse PCMSO aqui, para esse PGR aqui? De verdade, eles mandam e-mail para a gente perguntando se a gente pode ajudar eles. Mas assim, é uma variável muito, né? Não tem como a gente ajudar nesse ponto, assim, né? Mas assim, é só para reforçar que realmente é uma dificuldade. Eu tô dando um exemplo de quem está começando na área, mas eu acho que tem muita gente que já está na área trabalhando há muito tempo que também tem dificuldade de precificar aí. Eu já vi muitos casos de quem já tá na área há anos e às vezes precificou, trouxe o cliente pra dentro, o cliente médio porte, vamos dizer assim, até grande. 6 meses depois, Não era putz, sustentável assim. a operação, né? A operação não tá se pagando. Então, assim, é uma dor pro pequeno, pro médio, pro grande também, né? Porque muitas vezes, você deu aquele exemplo, né? Tem um cliente que ele já sabe o que ele quer, porque ele já faz. Tem um cliente que ele não sabe, e aí você é a consultoria, né? É a especialista, ela que tem que extrair aquilo dele, né? Pra fazer as perguntas, muitas vezes as perguntas certas pra saber o que ele precisa, né? Eu acho que é aí que tá a dificuldade, né? Muitas vezes entra de uma forma superficial, e aí meses depois Então, vem a surpresa. tem todo um ciclo, assim, eu não consigo responder de forma tão objetiva Sim. já a precificação, mas eu tenho certeza que vai ser conteúdos bem importantes aqui na precificação. Por quê? A gente tem que entender que, no geral, no mercado um pouco mais maduro, a gente não define muito o preço de venda. Quem define o preço de venda é o mercado. Então, não adianta você chegar com um PCMSO muito caro, ou com um PGR muito caro, mas se você estiver muito barato, também quer dizer que tem alguma conta errada. O que a gente pode fazer? O que realmente está na nossa mão? Nossa mão está nos nossos custos. Então a gente precisa entender bem quais são nossos custos. Então, antes até de saber fazer precificar, eu preciso saber meus números, eu preciso ter... E eu falo que é um ciclo de aprendizado longo, e foi o tendão de Aquiles da minha empresa por muito tempo, né? A gente ter uma boa gestão financeira, onde permita que a gente tenha um cálculo de margem bruta e margem líquida dos serviços, para daí sim eu poder definir o quanto eu vou cobrar. Porque, vamos supor, exames. Exames, geralmente tem uma tabela, assim, que um fica sabendo da tabela do outro, e meio que se nivela os valores. Mas o quanto você está ganhando de dinheiro com essa tabela de valores? Né? Então, você tem que saber ter os custos. Por quê? Porque saber assim, eu não posso ter raio-x que me dê uma margem menor que 70%, uma margem bruta menor que 70%. Por quê? Porque eu tenho que pagar meus custos, né, pagar meu fornecedor, e tem que sobrar dinheiro para pagar minhas despesas fixas. E essa conta que as pessoas não fazem. E o lucro também, né? E o lucro, né? Então, que é o que o empreendedor quer, né? mas eu falo, a gente sabe como é a realidade, a maioria das clínicas, elas infelizmente estão tentando só sobreviver e pagar as contas. Sim. Então, a hora que elas fazem um preço para ganhar da concorrência, elas não veem que esse preço não é o suficiente para pagar as despesas. Porque às vezes, assim, bem sinceramente, exame como um custo direto, ele traz uma boa margem. Né? Quando você cobra de um hemograma, quanto é que você paga para o seu fornecedor? Quanto é que você cobra um eletrocardio e quanto é que você paga para o laudo? A margem direta é boa, só que você tem uma estrutura de equipe, um aluguel de espaço, né, fora custo de calibração de aparelho, água, luz, telefone, que te consomem muito. Então, para você fazer exame, você já precisa de um custo e uma despesa fixa alta. Então, não adianta você achar que se você fizer lá, você tem uma capacidade por médico. O médico não vai conseguir atender mais de 40, 50 atendimentos todo dia de manhã. Então, você tem um custo para esse médico ali. O quanto você está conseguindo ganhar de retorno sobre esse médico. Então, é isso que é importante, você entender de fato. Né? Eu pago lá um valor lá, uns 10 mil reais para o médico atender 4 horas por dia, todo dia. Eu pago um valor fixo, a gente não paga por exame, tá? No caso da REC. Quantos atendimentos eu tenho que ter durante um mês para garantir a margem bruta que eu espero ter mínima?
para aquele atendimento. Então, não, ele tem que atender lá 800 no mês. Se ele atender 800 a X valor, eu consigo ter o retorno que eu espero sobre esse custo de 10 mil reais. Uhum. Aí, sendo um pouco mais prático em relação ao PGR e PCMCO. Tem muita gente que usa meio tabela padrão, mas esquece que cada cliente está num lugar e tem um custo diferente até para você ir até lá. Região, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz precificação? Eu listo todas as atividades que minha empresa precisa entre a venda e a entrega dos programas. Quais são todas as atividades que eu tenho? Então, relacionados ao serviço, né? Então, lançamento dos funcionários no sistema, agendamento, o próprio trabalho de agendar, né, de fazer a visita, do engenheiro revisar, de passar para o médico, para lançar depois dentro do sistema, para gerar e formatar o documento e emitir. Então eu listo todas as atividades para cada serviço, defino quem é o profissional que vai realizar aquela tarefa e qual que é o tempo médio por hora que ela gasta. Ela gasta meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Então, dentro de um custo que eu tenho de hora desse profissional, pelo tempo previsto que ele vai ter para realizar cada uma daquelas tarefas, eu sei qual é o total de hora técnica que eu tenho demandado, sei qual é o meu custo, e aí, dentro do meu imposto, eu defino qual que é a minha margem mínima. Falei, eu não faço nenhum serviço se a margem mínima não for 50. E por que é tão importante você saber qual é a tua margem de cada produto? Talvez seja um tema um pouco complexo para o pessoal, mas você saber qual é a margem que você tem permite que, numa estratégia de abaixar preço, não, tudo bem, você vai abaixar preço porque eu estou indo numa cidade nova, então estou abrindo uma unidade. Então ali, eu não vou ter um técnico lá naquela cidade, eu vou pegar da minha cidade e vou até lá. Então eu preciso saber, eu tenho um custo maior, então eu não vou poder cobrar a mesma margem que eu cobro na minha cidade. Por quê? Porque se eu cobrar a mesma margem, fica muito caro. Por quê? Porque eu tenho um custo de deslocamento muito mais alto. Então, nessa nova cidade, eu vou trabalhar com uma margem menor. Então, aqui eu trabalho com 50, lá eu vou trabalhar por 25. Por quê? Porque eu não posso aumentar meu custo. Não posso aumentar meu valor a cobrar. Porque o valor a cobrar quem define é o mercado. Eu não posso chegar lá com o preço que eu quero vender. Eu posso trabalhar no meu custo. Então, o que eu defino lá? Não quero ter não vale a pena ter um técnico fixo. Então, eu vou deslocar meu técnico até lá e trabalhar com uma margem menor. Por quê? Porque meu preço de venda continuar competitivo, só que eu vou ganhar menos. E aí você tem que ganhar volume para justificar você ter um profissional lá. Então, toda essa avaliação financeira é uma coisa que a gente demorou muito para começar a fazer, só que a gente só começou a crescer a partir do momento que a gente identificou nossos números. Porque aí a gente sabe que tem competição, eu tenho casos ali, né, nos mercados novos, onde o nosso concorrente chega a zerar os valores de programas, não cobra nada, só cobra exame. Para fazer PGR, fazer PCMCO, para fazer psicossocial, para fazer e-social. Como que tipo de serviço o cara vai entregar? Quase impossível esse cara tá lucrando, né? Não, ele está tentando sobreviver. Com certeza é um tipo de empresa que está definhando. Por quê? Porque ela nunca parou para analisar. Porque tem contratos que é melhor você não ter. Né? Então, a minha estratégia para precificação, agora só para resumir, entenda quais são teus custos, quais atividades você precisa realizar, quais vão ser as demandas que você vai ter, e aí sim você define teu preço e define uma margem mínima que você vai querer sobre esse custo. Cara, vou falar um case aqui, não vou falar só a empresa, mas muitos anos atrás foi muito interessante. Os clientes pequenos não estavam dando lucro, não estavam se pagando. E aí a gente colocou uma meta, 6 meses. Ou reajusta contrato ou cancela contrato. Mas foi interessante porque a gente falou de inovação no último episódio, né? Metade dos gestores da empresa falou, não, a gente não vai perder esses clientes. Não vai perder. Os caras montaram um Orhun lá, criaram a inovação, né? Nasceu a inovação, criaram um produto novo, e aí olhando custo, margem, tal, e aí ofereceu para esses clientes, e aí acho que 70%, 80% aceitaram, e aí continuaram, e aí passou a dar lucro, assim, foi bem interessante, assim. Mas houve 6 meses, né, bem do financeiro mesmo, que é a área que tem que, né, olhar para isso. Mas o que você falou aqui pra gente, basicamente, o empreendedor, ele precisa primeiro olhar para a realidade dele, certo? Primeiro para dentro de casa. Qual a minha realidade, né? Qual o meu tamanho aqui de empresa? Tem um sistema, não tem operação? Levantar custos fixos e variáveis, né? Aí olha para o preço de mercado para entender essa relação.
Eu vi que você, na tua operação, você identifica, você quebra as atividades, né? Eu tenho 15 atividades para entregar esse serviço pro meu cliente. Você quebra elas, identifica quem vai executar, aí chega no custo hora, no valor, custo hora do profissional, que é aí que você chega no teu custo. Sim, então você quebra aí, você detalha. Para precificar, eu parto do meu custo para saber quanto eu posso cobrar. Porque, como eu falei, nem sempre eu posso definir meu custo de venda, meu valor de venda. Sim. Mas eu consigo trabalhar com o meu custo e aí trabalhar qual a margem que eu vou ter com aquilo. Esse mínimo é o que define se você vai colocar ou não o cliente para dentro. Essa margem porque mínima. É o que vai tornar viável. Tá. Porque a operação, ela tem que ser viável, né? Sim, então, tem que se pagar, né? No começo, você começa com uma operação muito enxuta e você precisa tomar uma decisão. Quando é que eu vou fazer esse investimento? Quando é que eu vou contratar mais um profissional? Então, se você não sabe realmente o quanto você está ganhando em cada serviço, você não consegue estabelecer meta realista que seja útil para você, né? Só uma meta por ter meta não te ajuda muito. Agora, a partir do momento que tu sabe, eu tenho que atender 800 clínicos por dia a tal valor. Eu vou atrás do que eu preciso para buscar esses 800 clínicos. Então, aí posso ir para credenciador, posso ir para empresa que só quer fazer exames com a gente, mas eu tenho que buscar esses 800. A partir disso, o que tiver entrando é lucro. Porque eu já garanti a margem mínima que eu preciso para pagar minhas despesas e aí eu consigo sobrar. Desculpa entrar mais nesse assunto, é mais para a gente ser didático até com o exemplo que o Renan deu. Então, vamos pensar num PGR. Um técnico se formou agora, o cara entrou no mercado, está com 10 clientes. Ele precisa precificar um PGR. Então, ele precisa ver ali o custo dele, ele que vai fazer, deslocamento, se ele vai se deslocar, né? Exatamente. 10 quilômetros ou 100 quilômetros, né, na cidade vizinha. O tempo, né? O tamanho do local, o tempo que ele vai gastar, ali ele vai ter o custo dele, né? Alguns equipamentos que ele pode precisar também. Né? Ou é próprio ou é alugado, ele chega no custo. Aí ele vai no mercado, vê o quanto o mercado tá cobrando, aí ele vai ajustar. Fazer um ajuste eu acho que ali, pesquisa né? de mercado sempre é bom fazer, né? É importante você saber não dar realmente... preço, muitas vezes... exatamente para você saber se você está dentro. Então, mas tem que tomar cuidado, né? Para não se balizar muito para baixo por ela, igual você falou, né? Tem concorrente que tá zerando, mas ali é a estratégia do cara. Você não vai dizer, imagina um cara desse, né? Você vai trabalhar de graça, né? Então, tem que analisar isso também. O que o outro entrega e o que você entrega também. Você tem que saber mostrar o seu diferencial de produto na hora que você for apresentar o seu produto. Não é só a definição do seu preço. Né? Esse é fundamental. Por isso até a gente tem dois públicos-alvos. Que a gente tem o público que só quer custo. Então você tem uma estratégia de custo. E você tem aquele que quer gestão. Que é onde você pode se diferenciar muito. Porque infelizmente nosso mercado é super amador. Então você consegue agregar valor com muito serviço ali, uma consultoria, um diagnóstico inicial, uma orientação, né, um acompanhamento que ele não tem. Isso é bem estratégico que eu vou falar agora. Entra barato, entra assim, não é para você cobrar qualquer valor, mas não ofereça muita coisa no começo. Ofereça o PGR, PCMSO e ASO também para esse cliente que é gestão. Mas assim, eu sou acessível, mas eu tenho tudo isso daqui para te entregar ainda. Né? A gente trabalha assim, eu tenho onboarding, né? Você só tem uma pessoa para conversar dentro na REC é assim, né? Então o cliente que entra lá, ele não conversa com financeiro, não conversa com segurança, não conversa com ninguém. Ele só tem uma pessoa de relacionamento que é o ponto de contato dele. Essa pessoa vai conhecer muito bem o cliente. Né? E então você traz um diferencial onde vai te abrir portas para você vender mais. E aí nessa venda do cross-selling você vai ganhar dinheiro. Então, assim, por mais que você tenha todo esse diferencial para você entregar, talvez você não tenha tempo ou não consiga convencer teu cliente de que você é muito melhor. Então, tenta entrar dentro do jogo do mercado para estar lá dentro, e aí depois você vem com o teu diferencial, e aí você cobra os teus serviços pontualmente. Legal. Emendando nesse assunto, Daniel, e a questão de gestão tributária? Tem toda uma engenharia aí, né? Que é importante também, né? Também. E existe uma grande dificuldade, né? Hoje, você tem muitas estratégias hoje, né? Dependendo de como você vai atuar, vai trabalhar com terceirização, vai trabalhar só com exames, porque você tem vantagens lá de equiparação aos serviços hospitalares, você tem o Simples Nacional, né? Para você registrar seus funcionários também tem uma tributação. Trabalhar com terceirização, você pode trabalhar com lucro real. Então, é uma coisa que... Isso lá já desde quando eu comecei a ser empreendedor, eu não tinha consciência
do quão importante é você ter um contador capacitado do teu lado. Uhum. Eu lembro só de uma que é meio assustador, na verdade, quando eu mudei de contabilidade, e a gente já estava faturando uns 450 mil por mês, e um contador novo chegou para mim e falou, fez todo um estudo, né, do histórico daquele ano, era bem próximo do último trimestre do ano, e ele mostrou para mim que eu teria economizado 180 mil reais aquele ano, se eu tivesse na estratégia tributária que ele estava me passando. Ele falou, mas dá tempo ainda de recuperar uns 30, 40 mil até o final do ano. Vamos mudar? Falei, óbvio que vamos mudar. E aí você pensa, cara, eu teria economizado 200 e poucos mil reais, cara. Que empresa que sobra 200 mil reais na área de saúde e segurança? Rapaz. E só por uma questão de estratégia tributária. Uhum. Então, realmente, você ter um contador parceiro e você se aprofundar um pouco mais no assunto, às vezes você quer só ganhar dinheiro, e você não sabe que você está gastando muito dinheiro. Perfeito, né? perfeito. E estratégia tributária é uma das melhores para você, da receita que você já tem, fazer sobrar. Legal, ótimo. Agora, Daniel, a gente falou bastante que ter indicadores, ter dados, ajuda muito nas suas decisões. Só que é muito difícil hoje você ter, ainda mais num processo onde você quer ganhar escala, você quer atender mais clientes, você ter indicadores sem você ter um software, né? Sem ter tecnologia, digamos. Não precisa nem ser necessariamente um software. Vamos falar em tecnologia. Como que a tecnologia pode ajudar, Daniel, na sua visão, o crescimento, né, uma aceleração e o ganho de escala para empresas que não dispõem de tantos funcionários e querem atender mais clientes, assim, sabe? Na verdade, a tecnologia, ela vem exatamente para você não precisar ter uma estrutura de funcionários tão grande. Porque a partir do momento que você gasta, assim, a largada é penosa. Você tem que gastar muito tempo desenhando o processo, definindo os protocolos. Você precisa, se você já tem uma ferramenta, né, que nem a IndexMed, você precisa se dedicar ali a aprender a usar a ferramenta. A gente partiu até por causa de desenvolver ferramentas próprias. Por quê? Porque isso, não só por garantir, ou por agilizar, ou por ter um indicador, mas ele me dá constância nas entregas. Né? Porque o que define uma empresa profissional, uma empresa amadora? É você ter a constância naquilo que você se comprometeu a fazer. Então não adianta você fazer o que você combinou com o cliente por um tempo e de repente trocou o funcionário, caiu o padrão de qualidade. Né? Aconteceu lá uma dor de barriga, cai, e aí o cliente nunca sabe, assim, não, tudo bem, 70% das vezes ele faz o que promete. Não serve, você tem que fazer 100% das vezes. Então você ter indicadores, ferramentas, protocolos, ajuda você a ter essa constância. Por quê? Porque a hora que você tem um dashboard ali, por exemplo, te mostrando os indicadores, assim que tiver uma queda, você identifica rápido e já consegue intervir. Diferente do que acontece na realidade da maioria das consultorias, que é quando chega para um cliente já reclamando porque tem o celular do dono. Não, porra, Daniel, olha aqui, aconteceu isso daí na tua empresa. Um cliente está me contando o que aconteceu na minha empresa. E isso é muito vergonhoso. Né? Então a gente correu para desenhar sistemas onde a gente tem essas informações. Porque às vezes até o cliente está errado. O cliente vem e faz um apontamento e você vai ficar na dúvida. Você confia na tua equipe ou o cliente está falando a verdade? A hora que você tem sistema e você tem processo e você tem esses indicadores, não tem dúvida. Então, até a tomada de decisão ou por caminho seguir, o sistema ele agiliza. Então ele traz uma economia de custo com pessoas, ao mesmo tempo que te otimiza muito tempo também de percepção de qualidade para o cliente. Perfeito. Daniel, falando um pouquinho de escala, né? Escalar o negócio, né? Empreendedores, empresas que já estão aí, já conseguiram sua carteira de cliente, agora querem crescer, né? E com escala, né? Como crescer de forma sustentável? Você pode dar algumas dicas, acho que seria bacana te ouvir, né? Você já tá, né? Você já tem alguns anos aí de sucesso aí da REC. Que dica você poderia dar para empresas que estão querendo escalar, mas de forma sustentável, né? Crescer, mas crescer com qualidade, com a boa margem aí, né? Com saúde, não aumentando o churn, entendeu? Como... Existe uma receita de bolo? Não, com certeza, Não? prática para nada, a nossa área tem uma receita de bolo, mas acaba ficando um pouco em ciclo a nossa conversa, porque ele acaba
se repetindo também para empresas grandes. Uhum. A questão que muda o quanto é obrigatório você ter e quanto você não é. Quando você está no começo, você tem que se preocupar com a tua precificação, teus processos, protocolos. E de alguma forma tentar mensurar os indicadores. Quando você quer crescer, você ter indicador, você ter processos de controle dos indicadores e você ter metas é fundamental. Você não vai conseguir crescer e escalar se você não trabalhar com metas financeiras e metas operacionais. Então, aí vira mais importante ainda. No que eu tenho já, eu estou garantindo o básico bem feito? Porque se você não consegue garantir, não adianta. É que nem você quer falar para o cliente de experiência do cliente e trazer coisas inovadoras. Não, eu estou criando isso daqui para você, e o cliente vai virar para você e falar assim, cara, mas só me entrega o ASO mais rápido. Só me entrega o ASO certo. Só não deixa o meu PGR vencer. Então, assim, não inventa moda enquanto você não estiver fazendo o básico bem feito. Mas a partir disso, você garantir que o básico bem feito sempre vai ser executado é importante porque a hora que você começa a ganhar escala, as chances de você se perder porque você está deixando de dar atenção para alguma coisa aumenta. Sim. Então não. Então tem lá os indicadores, acompanha, tem lá os teus dashboards e você vai monitorando, né? Com que a fase nova ou unidade nova não vai conseguir ter os mesmos indicadores das já maduras, mas a chance de você dar atenção para lá e deixar aqui desandar é grande. Né? Então, acho que a principal dica para quem quer escalar é tenha boas ferramentas de controle, tenha esses indicadores, tenha processos e protocolos de acompanhamento desses indicadores, operacionais e financeiros. Né? Você precisa saber quanto está sendo sua margem, você precisa saber como é que estão sendo suas vendas. Então você tem lá até uma área, a gente acabou não falando muito sobre a parte de venda em si, né? Mas você tem toda uma forma de você vender, onde você precisa saber quantos novos contatos teu comercial fez, quantos leads foram qualificados, né? Quanto você tem de negociação, né, em andamento, né? Tanto de novos clientes quanto de cross-selling. E tudo isso aí é importante você medir. Só que quanto menor você está, é mais fácil você desenhar o processo e controlar, para quando você ganhar escala, você só vai replicar o que você já aprendeu a fazer e já virou rotina. Então, desenhar protocolos e processos e ter os indicadores, para mim, é a chave. Legal. Perfeito. E agora para o pequeno empreendedor que está começando, que dica você daria para começar um negócio sustentável, né? Que ele tem um desafio, né, de você começar, né? Ninguém começa ganhando de primeira, mas começar, né, com o menor risco possível, sustentável, para ele ir crescendo. Então, aqui eu vou falar de um outro tema que estava embutido no que a gente falou até agora, mas que na verdade é fundamental e acho que o nível de importância, quem estiver assistindo, joga lá para cima, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo que a gente conversou aqui. É se qualificar. É você buscar conhecimento e domínio realmente, porque hoje o que mais tem é profissionais vendendo errado, né, enganando os clientes, às vezes nem sabe que está enganando ou não sente, ele se auto-justifica na enganação de estar vendendo PGR com renovação anual. A gente tem que lembrar que vigência, não existe esse termo vigência na NR, mas o cara começa já tentando convencer o cliente em que a cada 2 anos tem que fazer um PGR novo, um PCMCO novo. Ali na minha região, é PGR, PCMCO e LTCAT anual, é isso que vendem. E o nosso mercado, por ser amador, cara, isso, assim, se sintam muito motivados em estar no setor de saúde e segurança, porque ele é muito amador, isso traz muita oportunidade para a gente atuar. Então, quando você concorre com empresas amadoras, é muito pouco diferencial que você tem, de postura mesmo, sabe, de realmente ser mais transparente, ser mais honesto, né? Já encanta. E a gente sempre tem oportunidade de novos conhecimentos para você buscar, porque assim, se pensar, já tem muita empresa consolidada. Mas, cara, quando começou a falar de psicossocial no PGR, fatores de risco psicossociais, há quanto tempo já? O quanto você não podia ter estudado, se desenvolvido e você, de repente, virar uma referência. Por quê? Porque ninguém era referência nisso. E isso sempre acontece. Aconteceu com o toxicológico, com o 2221, né, do E-Social. A gente teve uma oportunidade de desenvolver conhecimento e sair na frente do concorrente, mostrando, a gente domina. A gente sabe o que é o sorteio randômico, a gente sabe como fazer. Né? E o nosso mercado sempre traz essas oportunidades, sempre traz coisa nova. Então você tem que ser uma pessoa interessada, né? Interessante e interessada,
para você passar muito mais credibilidade para o teu cliente. Porque a hora que você chega num cliente e você mostra, estão te vendendo PGR e PCMSO todo ano, né? Então deixa eu te contar que lá na NR1 não tem vigência de programa. Então, esse é quando você fala se qualificar nesse sentido, é se qualificar na questão de SST mesmo, certo? Legislação, normas. normas, né? É Até garantir que cursos mesmo. você é a pessoa que ele pode confiar. Que você vai ser a pessoa que vai ser transparente com ele, que vai ser honesta com ele, que não vai estar tentando enganar para ganhar dinheiro. Isso acho que é o básico do nosso trabalho. Porque tem outro valor na entrega do serviço, né? Tipo, tem outras coisas que você pode apresentar ao invés de declarar que é só uma obrigatoriedade anual, né? Sim. Tem outros ganhos pro empregador que podem ser colocados no seu pitch ao invés de você focar nesse ponto, né? Sim, exatamente. Por isso é importante você segmentar teu cliente também, identificar qual é o cliente que quer ouvir isso também. Porque tem um que só quer ouvir preço. Então, beleza, não vamos perder tempo Sim. tentando justificar nada e vender nada. Ele quer preço. Mas tem muitos que precisam da tua orientação, né? Precisam da tua consultoria. Então, ajusta o discurso, só que você só vai conseguir passar credibilidade para ele se você demonstrar domínio sobre o conteúdo. Então, você chegar para ele já e ensinar ele é onde você consegue já criar diferencial. Onde você não está indo lá para vender PGR, PCMSO, mas você está indo lá para mostrar para ele qual é o caminho que ele tem que seguir. Nossa posição como consultoria é ser um guia para o cliente. É muito normal a gente querer vender como se a gente fosse o herói da história. Não, a gente não é o herói da história. Sempre coloca o cliente como herói e a gente é a solução. Então, acho que para quem está começando, você mostrar conhecimento e domínio de que você é a referência que ele vai passar a ter. Qualquer coisa que eu tenha dúvida sobre isso, só que aí você tem que se obrigar a ser a pessoa que corre atrás de informação, que quer estar atualizado, que está acompanhando o conteúdo, né? Que está acompanhando a novidade, está acompanhando as atualizações. E aí você mostra isso para o cliente. Opa, saiu agora um psicossocial lá, fatores de risco. Monta um texto e dispara para todos os clientes. Os teus clientes da base têm que continuar tendo você como referência, né? Não só você vendeu isso para o cliente novo. Porque esse teu cliente a gente tá com 26 anos, na verdade, a empresa. Por 23 anos, a gente nunca teve área comercial. A gente cresceu só de indicação de cliente. Nossa, que legal. A gente começou a ter área comercial muito recentemente. Muito recentemente. Melhor forma de crescer. Então, o cara que está começando, ele depende muito dessas indicações. Então, a partir do momento que ele tem um bom relacionamento com o cliente, porque ele prestou um bom serviço, onde o cliente sentiu que ele é uma pessoa de confiança, esse cliente vai indicar. Né? E a segunda dica que eu daria é sempre trabalhe com custo baixo. Não inventa moda não, começa por baixo, porque como eu falei, você não consegue definir o valor de venda, você não tem muita margem ali para trabalhar, porque depende do resto do mercado. Você sempre consegue trabalhar no teu custo. Então não comece com um custo alto, que isso vai te obrigar a vender mais, e para você vender mais, você vai baixar a tua margem. Né? E aí quando você vai ver, você está num ciclo onde você está com um custo super alto, precisa vender, não consegue ganhar dinheiro porque você tem que vender barato, você só consegue pagar teus custos, suas despesas e não sobra dinheiro para você. Essa é a realidade de boa parte das consultorias hoje. Perfeito. Bom, que aula, hein? Aula. Que legal. A gente vai chegar ao fim de mais um episódio, Daniel, e eu queria agradecer, né, principalmente você aí pela presença no episódio. Realmente, como a maioria dos episódios que a gente tem feito, tem muito aprendizado pra gente, de verdade mesmo. Eu agradeço e eu acredito para quem está assistindo também. A gente agradece a todos os ouvintes, né, que acompanharam a nossa conversa e que estão dispostos a encarar esses desafios, porque logicamente são desafios, né? Porque se fosse fácil, né, Daniel, qualquer um fazia também, não ia ter nenhuma vantagem. E o que eu queria pedir para você, Daniel, agora, que você passasse para a gente aí, fizesse sua mensagem final, mas que passasse para a gente onde que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem ter acesso a você e a sua consultoria mesmo, né? Porque a gente entende que hoje você
compartilhou com a gente aqui muita informação, muita dica valiosa, mas a gente sabe também que você tem muito mais a oferecer, muitos outros conceitos e muitas ferramentas que você pode ajudar as pessoas nesse processo aí, as clínicas principalmente. E aí a gente queria que você deixasse aí seus contatos, como que as pessoas podem chegar até você. Não, legal. Bom, primeiro eu quero só contextualizar também uma questão que eu acho que é bem importante, até para o público se identificar. Eu senti que nos último ano teve uma virada de chave muito grande, sabe, até na minha cabeça, mas na forma de atuar, que exatamente a gente sempre buscou essa profissionalização da empresa. Então a gente foi aprendendo muitos conceitos ali que me fizeram mudar muito a forma como eu quero atuar no mercado hoje. Por quê? Porque tem uma hora que vira a chave e eu fico pensando assim, falei, cara, se o Daniel de hoje fosse falar com o Daniel de 5 anos atrás, que tamanho que a empresa estaria hoje? Sabe, que tamanho que... Porque são coisas tão lógicas, né, que a gente aprende, mas a gente só percebe que é lógico depois que aprende, que a gente olha para trás e fala assim, cara, como é que eu não percebi isso antes? Por que eu não comecei a fazer assim antes? E quando eu me percebi, até é legal, porque, Renan, quando eu resolvi que, não, cara, é esse o caminho que eu quero seguir, porque você quer contar para os outros o que você está fazendo, sabe? Porque é legal, porque eu falei, cara, tanto tempo a nossa empresa ficou patinando e de repente a gente achou um caminho aqui e aí você fica empolgado, e eu sou super comunicativo, gosto de sair contando para todo mundo. Um dos objetivos de ir na FISP, na Feira Internacional, né, de Segurança e Prevenção, eram conhecer pessoas que atuam na área, mas que saíram do meio comum, né? E que daí foi o teu caso. Eu falei, cara, olha o tamanho desse espaço aqui da IndexMed aqui na FISP, né? Cara, quero dar um jeito de conversar com o dono desse lugar aqui, porque eu tenho certeza que esse cara pensou fora da caixa, e agora que eu estou pensando fora da caixa, é com esse tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Então eu fui para a feira exatamente buscando relacionamento com pessoas que saíram desse meio, porque a gente se nivela muito com o mercado, com a concorrência. Infelizmente, nosso mercado ele é amador. Então a gente fica muito quieto, sabe? Você fica muito não tem, muito acomodado, não tem muita oportunidade, o mercado é complicado. E não é a verdade. Na verdade, a gente está num ótimo mercado para atuar. A gente tem oportunidades infinitas ali para a gente trabalhar. Por quê? Porque o mercado é amador e onde é amador você tem oportunidades. Então, eu estar aqui hoje conversando com você tem muito a ver com esse planejamento lá de trás, a gente passar a contar para os outros o que a gente está fazendo, né? Então, agradeço muito, né, pelo espaço aqui. É uma oportunidade de eu estar contando um pouco de tudo que a gente descobriu, e realmente eu sou muito empolgado em contar. Eu não tenho hoje, eu não vendo nada, não tenho nenhum serviço de consultoria para vender, mas eu adoro conversar e eu quero transmitir para vocês todo esse ciclo de experiência que eu tive. E continua tendo, né? A gente está aprendendo no dia a dia ali, e eu sou uma pessoa muito curiosa que gosto de trazer novidades, de inventar moda, de criar, de ter dor de cabeça. Quando eu começo a ficar muito na rotina, eu tenho uma coisa errada. Então eu tô lançando alguns canais, né? Então eu tenho tanto no TikTok quanto no Instagram, SST Profissional, né? Então a gente vai ter o sstprofissional.com.br, né? Ainda não está no ar o site, mas a gente tem o @ no Instagram, no TikTok, tem o sst.profissional no YouTube também. E ali é um ponto que eu quero que seja uma referência para vocês pegarem experiências de gestão, tá? Eu não sou a pessoa que vai falar de questões técnicas. Eu preciso entender, eu estudo muito sobre questões técnicas porque isso me dá muita base para vender. Mas a gente tem os médicos do trabalho na empresa, a gente tem engenheiros de segurança na empresa, só que como é que você vai vender se você não domina isso, né? Então eu estudo, mas o meu espaço ali é para conversar com os gestores, né? Com gestores, com donos de empresa, que realmente querem trocar experiências, querem pegar a experiência que a gente já teve e deixar esse canal aberto para vocês tirarem dúvidas, perguntas. Então, aproveitem o espaço lá e é uma forma também de vocês me ajudarem a aprender a ensinar os outros. Legal, perfeito, Daniel. Muito legal essa sua iniciativa e
Agradeço novamente sua presença, fiquei de verdade muito feliz. Eu queria agradecer a produção do IndexCast, né, pelo trabalho dedicado aí. Eu queria agradecer a IndexMed, que é patrocinador desse podcast. E se você gostou desse episódio, deixa um comentário, deixa um like, indique para um amigo seu, né? Alguém que também tá, porque eu vejo que esse episódio aqui não é um episódio especificamente sobre SST. Eu acho que é um episódio para qualquer pessoa que está empreendendo. Eu acho que tem dicas valiosas aqui para você que você pode usar em qualquer tipo de negócio. E se você quiser enviar alguma sugestão de tema, né, para os próximos episódios, você pode mandar um e-mail para marketing@indexmed.com.br. E esperamos que esse episódio tenha inspirado vocês ouvintes a refletirem mais sobre o tema e a importância de você aplicar uma boa experiência para o seu cliente, a importância de você acompanhar seus indicadores e criar novas formas de se diferenciar no mercado. Obrigado e até a próxima.